Paz do Senhor, querido professor, querida professora dos juniores da nossa EBD. E estamos aqui hoje em mais uma aula do terceiro trimestre desse ano. E hoje com a lição de número 4, com o tema A Lição da Tempestade. Como eu trouxe aqui no cartaz, a lição da tempestade, e a lição de hoje está no livro de Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 até o 41. Interessante que, além da lição estar no livro de Marcos, do capítulo 4, do 35 ao 41, esta lição da tempestade também está no livro de Mateus, capítulo 28, do versículo 23 ao 27, e no livro de Lucas, no capítulo 8, do versículo 22 ao 25. E vocês podem estar passando essas informações para o seu aluno, porque quando eles quiserem ler a Bíblia, eles vão ter 3 opções de 3 livros no Novo Testamento para poder aprender mais sobre a lição de hoje, a lição da tempestade. Então, eu trouxe para vocês esse cartaz que tem o tema da lição, tem o livro, o capítulo e versículo onde passa a lição 1 dos, e já veio o memorizando que eu coloquei dentro desse barco. Vocês podem estar fazendo esse barco maior, Aqui eu usei apenas uma cartolina e dividi no meio para outra lição, mas vocês podem estar usando também na cartolina inteira, e fazendo esse barco maior, dependendo da quantidade de alunos que tem na sua sala. E coloquei já o memorizando aqui no barco. O memorizando está no livro de Marcos, capítulo 11, e o versículo 22, a parte A, que diz: Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Então, o memorizando está aqui na parte do barco, bem pequenininho, o livro, capítulo, versículo, e esse memorizando é bem facinho e dá para vocês fazer com que seus alunos decorem. E no barco eu coloquei a bandeirinha aqui, o nome juniores, para já dizer que o barco é nosso, esse barco é nosso, dos juniores. Então, lembrando, eu sempre falo no final que toda essa parte gráfica, nessa parte de impressão, tá lá no link, tá no vídeo, embaixo do vídeo vai estar lá o link disponível para vocês poderem estar imprimindo em casa e fazendo e levando para sua sala de aula toda essa parte impressa. E eu trouxe também aqui para vocês essas bandeirinhas aqui que eu fiz e coloquei, lição 4. Eu coloquei aqui nessas bandeirinhas, que vocês podem estar pendurando assim, na sua sala, bem esticadinho, ou assim. Deixa eu desdobrar aqui, que amassou aqui um pouquinho. Vocês podem estar pendurando na sua sala de aula, essa bandeirinha, para os seus alunos, informando que hoje é a lição de número 4, tá? Também tem já pronto, tá, o PDF dessas bandeirinhas para vocês. E o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz com essas bandeiras? Na frente tem lição 4 e atrás, eu coloquei as imagens da lição de hoje. Algumas imagens, tá? Algumas figuras. Não é a imagem do visual da nossa lição, tá? O visual que vem junto com a revista, não. Isso aqui foi imagens que eu peguei na internet, tá? Então, eu já botei, uma imagem, que é uma cena da lição, outra cena da lição e outra cena da lição. Então, vocês podem estar fazendo essa ideia, e contando. Vocês deixam lá penduradinho assim, e na hora que for contando, vocês vão virando. Não sei o que, virou. Entendeu? Pronto. Eu vou deixar aqui, porque eu vou usar na hora que a gente for ver a lição, tá? Então, bem interessante, Isso que a gente bolou aqui para poder estar trabalhando em sala de aula. Então, qual é o objetivo da lição de hoje? Então, o objetivo da lição de hoje é: Deus usa situações para exercitar a nossa fé.
como aconteceu na lição que iremos aprender hoje. Jesus, ele usou uma situação para provar a fé dos seus discípulos, tá? E essa lição de hoje é uma lição bastante conhecida, né? De princípio, no final de uma tarde, Jesus falou com seus discípulos. Eles tinham acabado de vir de uma pescaria e Jesus falou: vamos para o outro lado, né? Vamos pescar em outro lugar. E Jesus foi com seus discípulos no barco para dentro do mar, no mar da Galileia. E eles foram e de repente começou uma grande tempestade. De repente eles estavam lá e começou uma grande tempestade. E onde Jesus estava no momento dessa tempestade? Aqui, ó, é Jesus subindo, tá? Aqui é Jesus subindo, chamando seus discípulos para ir para dentro do mar da Galileia. E aqui já é Jesus, ó, dormindo durante a tempestade. Onde Jesus estava, meu Deus? Jesus estava aqui, ó, dormindo. Todos os discípulos no barco, uma tempestade enorme e Jesus na polpa do barco dormindo. Lá no finalzinho do barco, dormindo. E os discípulos começaram a se desesperar. O barco começou a balançar para um lado e para o outro. Eles começaram a pensar que o barco ia afundar. E a tempestade, e chuva, e fortes ventos, fortes ondas gigantescas. E eles começaram a se desesperar. E Jesus estava onde, crianças? As crianças dormindo. Então, aqui, ó, vocês podem estar interagindo, tá? Com as crianças. Então, os discípulos começaram a gritar: mestre, nos socorre, nós vamos morrer. Mestre, acorda. Imediatamente, a lição diz aqui, ó, imediatamente Jesus se levantou e deu uma ordem para que o vento ficasse em silêncio e a tempestade se acalmasse. Na mesma hora, ó, Jesus se levanta e diz, ó, acalma-te mar, aquieta-te vento, dá uma ordem, igual como tá aqui, ó, na imagem, dá uma ordem e a tempestade se acalma, tá? E a tempestade se acalma. Então, depois disso, o Senhor disse aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Então os discípulos ficaram surpresos e disseram uns aos outros: quem é esse homem que manda até no vento e nas ondas? Ou algumas versões da Bíblia diz que até o vento e as ondas lhe obedecem. Ele é o Filho de Deus. Simplesmente, Jesus é o Filho de Deus. Então, Deus é o Criador do vento, da água, do mar, das ondas. Deus é o Criador. Então, automaticamente, quando Jesus dá uma ordem, toda a criação de Deus tem que obedecer à ordem na qual Jesus dá. Então, nesta lição, o Senhor estava ensinando que Ele tem o controle sobre todas as coisas. Por isso, devemos confiar completamente nele. Jesus ensina aos seus discípulos nessa lição da tempestade, que a qualquer momento, em qualquer hora da nossa vida, Ele tem o controle. Então, precisamos ter fé em Deus. Precisamos ter fé em Jesus, porque Ele tem o controle nas nossas vidas. As pessoas, nós somos humanos, nós não temos controle sobre o tempo, não temos controle sobre os acontecimentos das nossas vidas, mas nós temos uma coisa, um Deus. Nós temos um Deus que tem o poder sobre todas as coisas. O Deus que manda na terra, que manda no ar, que manda no vento, que manda na água. Nós não temos controle sobre algo que está faltando nas nossas casas, nós não temos controle sobre algo que está acontecendo nas nossas vidas. Se tem as tempestades para nos derrubar, nós não temos controle, mas nós temos um Deus e temos o principal, temos fé no Deus que provê tudo, no Deus que opera, no Deus que controla
tudo e todas as coisas. Então, é isso que precisamos, professores, passar para os nossos alunos. E nós não temos poder de nada, mas nós temos a fé. A fé é acreditar em algo que a gente não consegue ver, em algo que a gente não consegue pegar, em algo que a gente nem tem pretensão que a gente consegue resolver. Mas nós temos um Deus que devemos confiar nele, porque ele tudo pode fazer. Então, precisamos confiar que o Mestre se importa com qualquer tipo de situação que nos assuste, mas ele quer que nós tenhamos fé e que não duvide do poder dele. Então, que possamos passar isso para os nossos alunos nessa lição de número 4. Exercitar a nossa fé. Ter fé no único que pode fazer qualquer coisa. Após falar toda essa parte da lição, explicar e colocar o objetivo em prática na lição, nós, para finalizarmos, temos aqui na nossa lição o vocabulário com palavras que é falada durante a lição, no qual vocês podem estar trazendo o significado para seus alunos. Também tem a parte da sala dos professores. E essa parte da sala dos professores é outro momento, é outra ideia que a lição nos traz para que possamos trabalhar em sala de aula, para poder fixar mais toda a história, que a gente acabou de contar, que acabou de relatar, na mente dos nossos alunos. Então, essa sala dos professores é bastante importante. E finalizando, temos a nossa atividade. Então, eu particularmente não gosto, de me despedir dos meus alunos sem eles responderem a atividade. Eu gosto que eles levem a atividade feita para casa. Então, sento com eles, converso com eles, tiro suas dúvidas, porque em casa eu não vou conseguir tirar as dúvidas deles, Em casa eu não vou conseguir. Então, ali na sala de aula, eu respondo junto com meus alunos a atividade. E para finalizar, antes de orar e me despedir dos meus alunos, eu sempre gosto de ler o Memorizando. E a gente vai ler mais uma vez o Memorizando de hoje, da lição de número 4, que diz: Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Está escrito no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 22. Então, que você possa estar junto com seus alunos, memorizando e guardando cada palavra que esta lição nos traz como ensinamento no dia de hoje. Como eu falei lá no começo da lição, todo esse material, que eu trouxe impresso, que eu trouxe feito, tanto a lição número 4 com as imagens, quanto o cartaz, vai estar disponível, em PDF, para vocês estarem imprimindo, montando, e utilizando na sua sala de aula no dia da lição de número 4. Então, agradeço muito. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, falem nos comentários do vídeo. Caminhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo para os grupos do WhatsApp da sua igreja, para outros professores, para que eles possam sempre estar por dentro dos nossos vídeos. Também o canal do YouTube da nossa igreja. Compartilhem também, se inscrevam, porque semanalmente sempre está lá a lição daquela semana. Então, eu quero agradecer a vocês e muito obrigada. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86.
Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.